Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está me assistindo. Esse vídeo aqui vai ser uma aula de revisão com o tópico lógica proposicional. É uma aula bem simplificada, tá? Não vou exaurir todo o conteúdo que está relacionado a esse tópico, mas eu espero que seja o suficiente para tirar algumas dúvidas que vocês eventualmente tenham. Meu nome é Jonatas Moreira, eu sou aluno do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da Unifametro e jovem pesquisador pela Academia Cearense de Matemática. Um disclaimer: o autor, que sou eu, dessa apresentação, não representa de maneira alguma quaisquer das instituições mencionadas anteriormente, tá? Só para deixar claro. Essa apresentação tem como único objetivo a revisão simplista e simplificada do tópico lógica proposicional. Então, bora lá. O que significa lógica proposicional? De acordo com as definições básicas. Ele também é chamado de cálculo proposicional, lógica de zero ordem, em contrapartida à lógica de primeira ordem, que eu imagino que alguns de vocês conheçam. Essa lógica proposicional é considerada o fundamento de todas as outras lógicas superiores, ou posteriores a ela. Ela também é chamada de lógica sentencial, por trabalhar principalmente com sentenças declarativas. Então, ela vai trabalhar com proposições e relações entre essas proposições, utilizando conectivos lógicos, incluindo a construção de argumentos baseados nessas relações. Nós vamos ver o que significam as proposições e o que são essas relações, entre essas proposições, inclusive o que são os conectivos lógicos. A unidade básica, ou seja, a unidade fundamental desse sistema lógico é chamado proposição. Essa unidade básica, ela também é conhecida como proposição simples ou atômica. Atômica vem de átomo mesmo, aquela primeira unidade que nos primeiros modelos de estrutura química nós pensávamos que o átomo seria a menor unidade possível de matéria. Hoje nós sabemos que existem partículas menores, mas o nome ainda é utilizado para simbolizar essa menor partícula, não é? Então, essa proposição simples é considerada a menor unidade a ser trabalhada na lógica proposicional. O conjunto de várias proposições simples, de duas ou mais proposições simples, que são ligadas através de um ou mais conectivos lógicos, é chamado de proposição composta. Tá? Daí o nome composto, ou seja, ele é composto de outras proposições. Em relação ao que é uma proposição, ele é um conceito central na filosofia da linguagem, ele vem justamente da linguística e é frequentemente caracterizado como a portadora da veracidade e da falsidade. O que significa ser portadora da veracidade e da falsidade? Que ela carrega em si um valor, ou seja, ele é um valor que pode ser determinado como verdadeiro ou falso. Portanto, a proposição é a portadora da veracidade e da falsidade. Na linguística, as proposições são o tipo de coisa que sentenças declarativas denotam. Denotar significa expressar sentido literal, ou seja, proposições são o tipo de coisa que sentenças declarativas expressam o sentido literal, ou seja, são coisas que afirmam, coisas que declaram. Uma proposição significa isso. Agora é diferente porque a proposição não é o mesmo que expressão linguística, tá? Ela não é o mesmo que expressão linguística. Ela apenas denota o sentido literal, ou seja, a única coisa que nós podemos extrair de uma proposição é o seu valor lógico.
nesse caso, tá? Nesse caso da lógica, nós só extraímos o seu valor lógico. A sentença, por exemplo, aqui, o céu é azul. Ele vai denotar a proposição de que o céu é azul. Ou seja, nós conseguimos extrair dessa sentença o valor lógico de que o céu é azul. Agora, o céu é azul não é o valor lógico, tá? Ele é só a proposição. O valor lógico é se ele é verdadeiro ou se ele é falso. A proposição em si não é uma expressão linguística, como eu falei anteriormente. É meramente a portadora de um valor lógico, verdadeiro ou falso. Eu espero que não tenha ficado muito confuso. Então, formalmente, as proposições são funções que mapeiam um mundo possível a um valor verdade ou um valor lógico. Tá, mas e o que é um mundo possível? É literalmente o que está escrito, tá? É um mundo possível de existir. Eu vou dar um exemplo aqui posteriormente, deixa eu ver aqui. Pronto. Mundos possíveis. Eu usei como um exemplo aqui o joguinho do Mario, né, do Super Mario Bros, porque é bem claro. Na proposição P, nós atribuímos a sentença de que o céu é azul. Nessa visão aqui, nesse quadradozinho aqui, nós vemos que o céu não é azul. O céu aqui é preto, né? Claramente. Então, nesse caso, essa proposição aqui carrega o valor lógico de falsidade, ou seja, ele é falso. Nós, inclusive, utilizamos este símbolo aqui, que é o conectivo lógico, que significa negação. Então, nós podemos tanto dizer que negação P, para simbolizar que isso aqui é falso, não é o caso aqui, já que o céu é preto, como nós podemos utilizar também essa forma. Vocês vão ver em algumas provas que os professores utilizam essa simbologia aqui, V e a proposição aqui entre parênteses. Isso aqui expressa o valor lógico, significa que valor lógico da proposição P, aí ele vai colocar aqui um símbolo de igual, equalização, e o valor lógico, né, dela, real, que nesse caso é falso. Então eu coloquei F. Já nesse caso aqui, vocês estão vendo que o céu é azul. Então, a proposição, o céu é azul, se torna verdadeira. O valor lógico dela se torna verdadeiro. Nós podemos simbolizar isso com a proposição, o símbolo da proposição dentro dos parênteses, só a proposição, isso já significa que ela é verdadeira. Agora, quando ela vem acompanhada deste símbolo aqui, significa que ela é falsa ou a negação dela, não é? Já que nós assumimos que essa proposição aqui ela é verdadeira. Então, sempre que você vai trabalhar com lógica proposicional, você deve assumir que as proposições são verdadeiras, a não ser que prove-se o contrário. Que é nesse caso aqui, nós vimos que o céu é preto, então a negação dela, que seria teoricamente a verdade, a negação dela é a falsidade. Então o valor lógico dessa proposição aqui é falso. Já nesse, nós vimos que o céu é azul, portanto o valor lógico dessa proposição céu é azul é verdadeiro. A proposição pode ser representada por uma letra chamada constante proposicional. Por exemplo, aqui o P, ou o Q, o R, ou qualquer outra letra. É importante notar também que alguns autores ou alguns professores utilizam as letras minúsculas ao invés das maiúsculas, mas não faz diferença. Tá? Alguns, por exemplo, utilizam as letras minúsculas para simbolizar proposições simples e as maiúsculas para simbolizar proposições compostas. Mas geralmente não tem problema com isso, tá? Você pode usar qualquer um que vai dar do mesmo jeito. Em relação ao valor lógico, pode-se dizer que o objetivo principal de todo esse contexto aqui que nós estamos trabalhando é avaliar o valor lógico das relações entre as proposições. E o que são essas relações entre as proposições? Uma proposição se relaciona à outra quando ela está conectada.
quando uma está conectada à outra, através de um conectivo, um operador lógico. Todas as proposições requerem exatamente um dos dois valores lógicos possíveis: verdadeiro, true, ou falso, false. Por exemplo, seja P a proposição de que está chovendo lá fora. Ou seja, P significa está chovendo lá fora. Isso será verdadeiro, aí simbolizado pelo símbolo da proposição entre parênteses. Isso aqui significa que é verdadeiro. Então, essa proposição será verdadeira se estiver chovendo lá fora. Se você estiver olhando lá fora para o céu, está chovendo, beleza, verdadeiro. Se não estiver chovendo, então é falso. Você simboliza isso com a negação da proposição P. E aqui eu já mostrei para vocês nesse quadro algumas maneiras de representar isso, né? O valor lógico da proposição P é igual a T, ou true, ou verdadeiro, ou 1. O valor da proposição P pode ser F, que é de falso, falso, enfim. Agora, as possibilidades dos valores lógicos. Nós vemos isso na tabela verdade. Quando nós construímos a tabela verdade, que eu imagino que vocês conheçam, mas eu vou mostrar aqui, isso aqui é uma tabela verdade. Ela mostra a proposição simples, no caso, todas as proposições simples envolvidas na equação, e aqui a proposição conjunta, que é a proposição composta, e essas proposições estão ligadas através deste conectivo lógico. Nesse caso aqui é o de conjunção. Eu vou explicar mais sobre ele. Bem, para quaisquer duas proposições simples, há 4 possibilidades de atribuições dos valores lógicos. Isso porque cada proposição simples pode ser tanto verdadeira quanto falsa. E a combinação de duas proposições explora todas essas possibilidades combinadas. Por exemplo, se nós tivermos duas proposições simples, P, a proposição P e a proposição Q, há 4 possibilidades combinadas de valores lógicos que elas podem nos retornar. A primeira é que P é verdadeiro e Q também é verdadeiro. A segunda, P é verdadeiro e Q é falso. A terceira, P é falso e Q é verdadeiro. E a quarta, P é falso e Q também é falso. Então, nós percebemos que nós exaurimos a quantidade de possibilidades, de combinações entre entre os valores lógicos dessas duas proposições. Nós tanto testamos para os valores lógicos de verdadeiro e falso da proposição P, quanto dos valores lógicos verdadeiro e falso da proposição Q. E combinadas aí nós temos 4 possibilidades. Então, para que vocês talvez não tenham dúvidas na hora de montar a tabela verdade, para saber quantas possibilidades vocês têm de listar, o número de possibilidades vai ser o mesmo que 2 elevado ao número de proposições simples envolvidas. Eu errei aqui, mas enfim, dá para saber o que é. Aí você me pergunta, por que 2? Por que a base dessa operação aritmética é 2? Porque só existem 2 valores lógicos, verdadeiro ou falso. Portanto, a base é 2, desses 2 valores. E aí você também pode ligar, por exemplo, quando se trata de uma proposição simples. Proposição P, ele só pode ser ou verdadeiro ou falso. Se você tem uma proposição que é só o P, você vai ter como possibilidades 2, que representa verdadeiro e falso, elevado ao número de proposições simples. Aqui você só tem o P, então é elevado a 1. Então você tem duas possibilidades, T ou F. Quando você mistura duas,
que aqui no caso do exemplo é P e Q, você tem 2, que é a base, elevado ao número de proposições envolvidas, que são 2. 2 elevado a 2 é o mesmo que 2 vezes 2, que são 4. E assim por diante. Você só precisa utilizar a base que nunca vai mudar, vai ser 2, porque você só tem 2 valores lógicos. E a potência vai ser o número de proposições que você vai estar utilizando. Proposições simples, puras, sem contar as proposições que, por exemplo, são a negação dela. Tá? Só as proposições simples puras, como por exemplo P e Q. Aqui, ó. 1, 2. Operadores lógicos ou conectivos. Nós vamos começar pelo primeiro operador, que é o mais óbvio, o mais simples, eu acredito, que é o de negação. E como o nome dele indica, se trata da negação do valor lógico de uma proposição. Ele pode ser representado pela palavra não, pela palavra not, em inglês, pelo til, antes da letra, ou por este símbolo lógico aqui. Ou seja, a negação da proposição P representa a negação da proposição P. Ou seja, eu só li isso aqui. Se P, no caso, se a proposição P for verdadeira, então a negação dessa proposição é falsa. Lembrem que nós estamos falando estritamente de valores lógicos. Para o logicista, a única coisa que vai importar aqui é o valor lógico da proposição, nunca o seu conteúdo. Por exemplo, para ele não vai importar se a proposição é o céu é azul, se é Maria é bonita, se João é feio, para ele não interessa o mínimo. Para ele só interessa o valor lógico da proposição. Então prestem atenção apenas no valor lógico da proposição. Se o valor lógico da proposição P for verdadeiro, então a negação dessa proposição tem um valor lógico falso. Do contrário, se a negação de P for verdadeiro, perdão, então a proposição P é falsa. Logo, nós temos aqui por consequência que a negação da negação de P é o mesmo que se você tivesse só colocado a proposição P. Porque este símbolo de negação nega este outro aqui. Então é como se eles se anulassem. Né? Você pensando logicamente, você chega a esta conclusão. Só para mostrar que é possível fazer esse tipo de raciocínio. O segundo operador é a conjunção. A conjunção é um conectivo que forma uma proposição composta a partir de duas proposições simples. Vocês vão ver que todos os outros conectivos todos os outros operadores são conectivos que formam uma proposição composta. Ou seja, eles só podem ser utilizados quando você está tentando ligar uma proposição a outra. Esse conectivo ele não tem sentido de existência se você tiver uma única proposição, tá certo? Ele só serve para ligar duas proposições, tá bom? Ele é representado por i na nossa língua portuguesa, and em inglês, por este símbolozinho aqui do chapéuzinho e pelo ampersand, que é esse símbolo aqui, eu não lembro o nome em português, me desculpem. Na relação P, proposição P, conjunção à proposição Q, nós lemos isso aqui, P e Q. Pode ser também proposição P e proposição Q, seja como vocês quiserem. Enfim, o que isso aqui expressa é que tanto P quanto Q são verdadeiros. Ou seja, eles possuem o valor lógico T, de true, ou verdadeiro. Lembrem-se que quando nós estamos trabalhando com proposições lógicas, nós sempre vamos assumir que eles são verdadeiros. Portanto, isso aqui assume-se que seja verdadeiro. E
Esse símbolo de conjunção expressa que tanto esta proposição quanto esta outra aqui são verdadeiras, tá? Ele expressa que ambos são verdadeiros. É isso que significa. A conjunção P e Q é verdadeira somente se ambas as proposições P e Q são verdadeiras. Aqui como demonstrada pela tabela verdade que eu montei. Aqui são as 4 possibilidades. Por exemplo, a proposição P tem a possibilidade de ser verdadeira e falsa, Q igualmente. Como nós sabemos que essa proposição aqui é verdadeira ou falsa? Lembrem-se que o conectivo é o quem vai fazer a diferença. O conectivo aqui é o conectivo de conjunção. Ele significa que esse camarada aqui e esse outro camarada são verdadeiros. Então, com base nessa informação, você vai determinar se em cada um desses casos ele é verdadeiro ou falso, se o valor lógico dele é verdadeiro ou falso. Então, quando P e quando Q forem verdadeiros, obviamente esse conectivo aqui vai estar fazendo o trabalho dele e essa proposição aqui retorna como verdadeira, né? Porque esses dois camaradas são verdadeiros. Agora, quando um deles é falso, que é nesse exemplo aqui, do que, então toda essa proposição aqui é falsa. Vocês veem que não existe outro caso em que essa proposição é verdadeira, somente nesse primeiro caso. Isso aqui eu coloquei só como ilustração. O terceiro operador lógico, que é a disjunção, também é um conectivo que forma uma proposição composta, né, a partir de duas proposições simples. Ela é representada por ou na nossa língua, or em inglês, ou por esse símbolozinho aqui que parece um V. Na relação proposição P, disjunção proposição Q, nós lemos isso aqui como P ou Q. Isso aqui significa, ou isso aqui expressa que ou P é verdadeiro, ou a proposição P é verdadeira, ou então a proposição Q é verdadeira. Uma das duas tem que ser verdadeira. É isso que significa. Uma das duas tem que ser verdadeira. Também é possível que ambas sejam verdadeiras, né? Esse caso existe. Isso não vai fazer muita diferença para você, já que você só precisa que uma das duas seja verdadeira, né? Para que o valor lógico da proposição P ou Q seja verdadeiro, basta que qualquer uma das duas simples seja verdadeira. Aqui é a tabela verdade demonstrando essa proposição composta. Nesse caso em que tanto o P quanto o Q são verdadeiros, ela vai retornar verdadeira. Quando um deles é falso, que é o Q, mas um deles é verdadeiro, que é o P, essa proposição retorna verdadeiro, porque um deles é verdadeiro. O outro é falso, mas um é verdadeiro. Agora, quando os dois são falsos, não tem possibilidade dessa proposição composta ser verdadeira. Então, ela é falsa. A quarta operação é chamada de condicional. É um conectivo, também vai formar proposição composta. Ela é representada por se, então, if, then. E essa setinha aqui também. Ou seja, na relação proposição P, no caso você lê assim, né? Se a proposição P, então proposição Q. Aqui como está descrita. Se P, então Q. E o que isso significa? Significa unicamente que a proposição que é o consequente, que como eu mostro, a proposição que está à esquerda da seta é chamada de antecedente e a que está à direita é chamada de consequente. O que isso aqui significa é que o consequente é verdadeiro sempre que o antecedente também é verdadeiro. É só isso que ela significa, para não haver dúvidas. É o seguinte, para isso aqui ser verdadeiro, aliás, para isso aqui ser verdadeiro, isso aqui tem que ser verdadeiro. É isso que significa.
Se a proposição P for verdadeira, então, obviamente, logicamente, a proposição Q também é verdadeira. O que acontece se a proposição Q for falsa? Então, toda essa proposição aqui, ela é falsa. Porque não tem como você ter um antecedente que é verdadeiro e a consequência dele ser algo que é falso. Isso é logicamente inadequado, é incorreto. Por isso que a única possibilidade disso aqui ser falso é quando o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso. Quando o lado esquerdo é verdadeiro, aqui representado pelo T, e quando o Q é falso. Esse é o único caso em que essa proposição aqui vai ser falsa. Aí você me pergunta também, mas qual o sentido do P ser falso, o Q ser falso e retornar ao verdadeiro? É porque é um sentido lógico. É um sentido que eu não diria que é exatamente óbvio, porque causa confusão, né? Mas se você raciocinar, o que isso aqui significa é que se isso aqui for verdadeiro, então isso aqui também tem que ser verdadeiro. É isso, exatamente isso. Coloque na sua cabeça. Se isso aqui for verdadeiro, então isso aqui obrigatoriamente tem que ser verdadeiro. Agora, se isso aqui for falso, e isso aqui também for falso, também faz sentido, não é? É um sentido lógico, que você consegue raciocinar aí na sua cabecinha. Agora, o que ele é um pouco independente no sentido da falsidade de P, por exemplo. Se o P for falso, ele pode ser tanto verdadeiro quanto falso, né? Agora, se o P for verdadeiro, o Q tem que ser verdadeiro, né? Para essa proposição aqui retornar um valor lógico de verdadeiro. Senão, ela vai ser falsa. O último operador lógico que é a bicondicional. A bicondicional é um conectivo que também forma uma proposição composta. Oh, que surpresa, não é mesmo? Ela é representada por se e somente se, em inglês if and only if, ou então por essa abreviação aqui, if, com dois Fs mesmo, e essa bisseta. Então, na relação proposição P, se e somente se, proposição Q, nós lemos exatamente assim. P, se e somente se Q. Isso vai nos expressar que Q e P têm o mesmo valor lógico. Ou seja, aqui não vai importar a ordem, tá, dos fatores. É uma relação comutativa, o que significa que não importa a ordem dos fatores. Aqui pode ser tanto o Q quanto o P, não vai fazer nenhuma diferença, tá? Porque para isso aqui ser verdadeiro, os dois têm que ter o mesmo valor lógico, como nós vemos aqui na tabela verdade deles. Essa proposição P, se somente se Q, só vai ser verdadeira se tanto P quanto Q possuírem o mesmo valor lógico. Aqui eles possuem o mesmo valor lógico, que é verdadeiro. Aqui não. Um é verdadeiro, o outro é falso. Então ela vai ser falsa. Aqui é a mesma coisa. Aqui, ambos os valores são falsos. Os valores lógicos são os mesmos. Portanto, essa proposição aqui é verdadeira. Porque o único requisito para ela ser verdadeira é, como eu já repeti algumas vezes, o único requisito é que tanto esse camarada aqui quanto esse outro camarada precisam ter o mesmo valor lógico. Você pode pensar também, eles precisam ter a mesma letra. Pronto, você está vendo aqui, ó, a mesma letra, T e T, F e F. Pronto, retorna o valor verdadeiro. Quando é diferente, retorna falso. Trabalhando com proposições compostas e equivalências. Quando se avalia o valor lógico de uma proposição composta,
é necessário executar as operações lógicas na ordem que é descrita pelos operadores e pelos parênteses. Porque eles fazem diferença. Eles indicam o ordenamento correto dos fatores. Nem toda operação é comutativa. Como eu falei para vocês, comutativa é quando não importa a ordem do fator, porque o resultado será o mesmo. Portanto, o valor lógico de uma proposição composta pode ser diferente, caso ela seja lida de outras maneiras, né? Eu vou já mostrar para vocês, tem aqui um caso. Na lógica proposicional, quaisquer proposições que estejam relacionadas por um conectivo são em si mesmas proposições. Ou seja, o que significa isso aqui? P é uma proposição. Q também é uma proposição. Quando elas são ligadas por um conectivo lógico, elas formam uma outra proposição, que é P mais o conectivo mais a Q, entendeu? É a proposição mais o conectivo mais a outra proposição. Ou seja, aqui nós temos três proposições diferentes. P sozinho, Q sozinho e P conectado aqui através deste operador lógico. Portanto, ela pode ser conjunta a outras proposições, né? Como eu mostrei aqui para você. P pode ser conjunta aqui através de um operador lógico. Para indicar quais proposições estão conjuntas com quais, nós podemos utilizar parênteses. Aqui poderia ter um parênteses, tem implicitamente um parênteses aqui, mas ele não é necessário porque ele é mais uma questão de ordem de fator, como nós vemos aqui, ó. P, se P então Q, se somente se R. Isso aqui pode ser lido de duas maneiras, pelo menos. Tá? Pode ser tanto entre parênteses P, se P então Q, isso aqui junto, né? Essa proposição se somente se R. Aqui nós temos o seguinte: uma proposição, um conectivo, outra proposição. E aqui você vê uma outra maneira de ler isso aqui. Proposição, conectivo, outra proposição. Tá, parece ser a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Justamente porque você está vendo esse parênteses, ele significa que isso aqui tem prioridade, que ele deve ser executado dessa maneira. Ou seja, isso aqui é uma proposição e não isso aqui. Isso aqui não é uma proposição. É uma ilusão da sua mente. Isso aqui não existe. Nesse caso existe, porque você está vendo que tem os parênteses aqui. Eles estão indicando uma proposição, onde ela deve ser conjunta. E, portanto, aqui também é outra proposição e o conectivo para simbolizar que existem duas proposições aqui, né? Essa aqui e essa aqui. Eu espero realmente que não esteja ficando mais confuso para vocês, galera. Bom, duas proposições são chamadas de equivalentes se ambas elas produzem os mesmos valores lógicos. Isso pode ser verificado através da tabela verdade. O símbolo de equivalência são esses três tracinhos aqui, né? Nós dizemos que se P, então Q, se somente se R, é equivalente a se P, então Q, se somente se R. Vocês podem perceber que eu li exatamente da mesma maneira, né? Tanto essa quanto essa. Isso significa que elas são iguais? Não, porque eu já falei para vocês que o parênteses ele faz toda a diferença. Ele nos informa a ordem dos fatores, a forma como ele deve ser executada. Então nós dizemos que essa proposição composta aqui da esquerda, ela é equivalente a esta proposição aqui da direita, se elas produzirem os mesmos valores lógicos. Então, como nós descobrimos isso? Você pode fazer a tabela verdade.
Primeiro você faz das proposições simples, aqui, como indicado pelos símbolos delas. Depois você aumenta o escopo, ou seja, você pega uma proposição composta, ou seja, são duas proposições ligadas por um conectivo, e calcula o valor lógico dela, né, através dessas outras aqui que você já fez. Você faz dessa aqui, depois você faz o dessa aqui. E só então, quando você já tem todas as proposições mínimas, né, requisitos aí para você fazer a proposição composta completa, aí você coloca elas aqui na sua tabelinha. Ó, por exemplo, essa aqui eu coloquei aqui, essa outra aqui eu coloquei aqui. Depois de já ter feito todo esse trabalho, isso aqui é um requisito que vocês vão ter que fazer. Isso aqui vai servir tanto para essa quanto para essa, de alguma maneira. Então vamos ver. Vamos ver se elas são equivalentes. Essa aqui, essa proposição P, se P, então Q, nós vemos aqui, é verdadeira. Na primeira opção. R, verdadeiro também. Se essa for verdadeira, então essa aqui também é verdadeira. Aqui, verdadeiro, verdadeiro. Então ela é verdadeira. Essa aqui é verdadeira, mas essa é falsa. Opa, os valores lógicos são diferentes. Então, essa proposição aqui completa é falsa. E aí nós vamos fazendo isso para cada um deles. Aqui é verdadeiro, mas aqui é falso, então ela é falsa e tal. Você vai preenchendo tudo. Depois que você terminar essa, parte para essa, faz a mesma coisa. No final, você vai comparar os valores lógicos dessa proposição aqui, que está aqui, porque é o que interessa, é o que você está procurando, e depois dessa aqui. Se pelo menos uma linha desses valores lógicos aqui não for igual, então você já sabe que essa equivalência aqui é incorreta, ou seja, ela é falsa. Ela não produz um valor lógico verdadeiro, tá? Porque pelo menos uma comparação dos valores lógicos é falso. Aqui, que é representado pelas letras diferentes. Ou seja, para elas serem equivalentes, todas essas letras aqui precisam ser iguais, né, a essas outras letras aqui. Tautologia, contradição e contingência. Os valores lógicos de uma proposição, que são verificados em uma tabela verdade, eles podem ser classificados em 3 categorias: tautologia, contradição e contingência. Como você vai saber em qual categoria aquele valor lógico, aquela proposição, né, ela pode ser classificada? Na tautologia, a proposição vai ser categorizada como tautologia se todos os valores lógicos dela forem verdadeiros. Se todos os valores lógicos dela forem falsos, então ela é categorizada como contradição, ou classificada, como você preferir chamar. Já quando nem é um caso nem é o outro, significa que naquela proposição há valores lógicos que são tanto verdadeiros quanto falsos. Então você classifica ela como contingente ou de contingência. E aqui nessa última tabela verdade, nós temos as 3 categorias. A proposição simples P, a negação dessa proposição. Nós vemos aqui que nessa proposição ela tem valores lógicos diferentes. Não são todos do mesmo tipo. Ou seja, esse aqui é verdadeiro, esse é falso, esse é verdadeiro, esse é falso. Isso significa que esta proposição simples aqui é do tipo contingência.
porque tem tanto os valores verdadeiros quanto falsos. A negação é a mesma coisa, tanto valores falsos quanto verdadeiros, então ela é uma contingência. Agora, nesta outra proposição aqui, que nós utilizamos a disjunção, P ou não P, todos os valores que são retornados aqui são verdadeiros. Você só tem um tipo de valor. Então ela tem que ser ou tautologia ou contradição. Já que eles são verdadeiros, eles são tautologias. Nesse caso aqui, que nós utilizamos a conjunção, todos os valores retornados são falsos. Então ela é uma contradição. Ou seja, quando os valores retornados pela proposição são do mesmo tipo, você vai ter que procurar aqui ou é tautologia ou é contradição. E aí, para você determinar qual dos dois é, você vai olhar qual é o valor lógico que está presente ali na proposição. Se for verdadeiro, é tautologia. Se for falso, é contradição. Boa sorte para vocês, boa prova. Espero que, pelo amor de Deus, eu não tenha complicado mais a vida de vocês. Eu preparei essa aula agora, faz algumas horas, então eu não tive tempo para me preparar. Eu prometo que da próxima vez eu vou preparar com antecedência e fazer um negócio de qualidade para vocês. Então não chorem. Boa sorte.